Olá, boa noite, a paz gloriosa do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um podcast para a honra e glória do nome do Senhor. Após o término da postagem, vai ficar gravado na página e você pode compartilhar com outras pessoas que você queira que venham crescer em Jesus junto conosco. Amém? Então nós vamos começar com um louvor. E aí tem essa oportunidade para você marcar alguém e convidar alguém para estar com a gente também, tá bom? Vamos adorar ao Senhor então com este cântico, o primeiro cântico da noite. Salmo 103. It says, bless the Lord, O my soul. A palavra de Deus diz, bendiz ao Senhor, a minha alma. And let all that is within me bless his holy name. E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Praise the Lord, O my soul. Louve o Senhor, ó minha alma. And forget not all of his benefits. E não esqueça de nenhum de seus benefícios. Who forgives all your sins. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Who heals all your diseases. E sara todas as tuas enfermidades. Who redeems your life from the pit. Quem redime a tua vida da perdição. And crowns you with love and compassion. E te coroa de amor e de compaixão. Who satisfies your desires with good things. Quem enche a tua boca de bens. That your youth is renewed like the eagles. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Bless the Lord, O my soul. Bendize a minha alma ao Senhor. Bless the Lord, O my soul. Bendize a minha alma ao Senhor. And let all that is within me. E tudo que há em mim. Let all that is within me. E tudo que há em mim. Bless his holy name. Bendiga o seu santo nome. Bless the Lord, O my soul. Let all that is within me bless his holy name. Bless the Lord.
bendiga seu nome. Your love is better than life, so I will glorify you forever. Your love is better than life, so I will glorify you forever. Teu amor é melhor que a vida, então te louvarei, Senhor, pra sempre. Teu amor é melhor que a vida, então te louvarei, Senhor, pra sempre. Mais uma vez, só as vozes, voices. Bendiga seu santo nome. Aleluias, glórias a Deus. Senhor, te louvamos, te engrandecemos pelo teu nome maravilhoso e eterno. Diante de ti queremos colocar esse momento, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor é bendito eternamente, porque o teu nome tem poder para transformar, para libertar, para nos salvar da condenação eterna. Há tantos motivos para erguer a voz e te adorar e te exaltar, e falar contigo é um grande prazer. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos,
Ó Pai, aceita esse louvor, ó Deus, ouça cada oração, tenha misericórdia, Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra esta noite, não nos deixe sairmos daqui, terminar este podcast sem uma resposta, pois a Tua palavra é luz para todos os que a escutam, ó Pai. Então, diante de Ti, colocamos cada vida, ó Pai, que haja testemunhos das pessoas que, ao ouvir esta mensagem, se renderam aos Teus pés. Nós clamamos a Ti e desde já Te agradecemos por esta noite e por tudo que acontecerá ainda no decorrer dela, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a presença do Josué, seja bem-vindo. E vamos então à nossa leitura desta noite, que se encontra no Salmos 103. Se você tem a sua Bíblia, pegue ela e vamos ler comigo, ou use aí o celular, né, para estar lendo junto comigo este salmo. Vamos ler? Então vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te cerca de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu está elevado acima da terra, assim é grande seu amor para todos os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ele o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, que obedeceis a sua voz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Este salmo também foi escrito pelo rei Davi e é um salmo que nos convida a bendizer o Senhor. É um convite, é um lembrete, é como se o salmista estivesse dando uma receita, né, de como fazer, por que fazer, por que devemos bendizer este nome. Davi, ele via Deus como seu único Deus, ele professava o nome de Deus como sendo seu único Deus. E aqui no Salmo 103, ele faz esse convite a mim e a você. É um salmo que nos
que nos faz refletir não apenas a necessidade de bendizer esse Deus, como a realidade de que isso ocorre, né? Entre o céu e a terra. Então, o que significa a palavra bendizer? Né? O contrário da palavra bendizer é maldizer. Né? Então, bendizer é elogiar, aplaudir, glorificar, louvar. Nós vemos até nos desenhos infantis, a gente vê um erro muito grande, que eu sempre saliento isso para os meus filhos. Você pode pensar diferente de mim, é um direito seu. Mas nós vemos que os desenhos infantis hoje estimulam a criança a falar essa palavra, eu adoro isso, eu adoro aquilo, como se isso pudesse ser feito ou ser pensado para coisas e pessoas, né? Para sentidos humanos. Na verdade, essa palavra adoração, o único que é digno de adoração é o Senhor. E nós adoramos a Deus pelo que Ele é e louvamos a Deus pelo que Ele faz. Então o salmista, ele declara: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, o que há em nós, glória a Deus, né, Josué? Amém. O que há em nós que nos faz elogiar Deus, o que há em nós que nos faz aplaudir Deus, glorificar e louvar o seu nome, o que há em nós, o que leva a nós fazermos isso. O que levou o salmista Davi a declarar e fazer isso, a ponto de fazer N salmos ao Senhor, porque salmos são cânticos, são louvores, são poemas que Davi declarou a Deus, né? Então, o que leva uma pessoa a tomar essa atitude? Nós sabemos que o Senhor nos fez, como o Senhor te fez, como você foi criado? Você foi criado corpo, alma e espírito. Então, quando o salmista fala tudo que há em mim, é justamente esse tudo que há em nós. É o nosso corpo, é a nossa alma, é o nosso espírito louvando, adorando, exaltando, elogiando o Senhor. Hoje nós vivemos um mundo cada vez mais injusto, cada vez mais frio, né? Insensível diante da dor humana. Mas a gente não pode passar essa atitude humana ou a falta de atitude humana para Deus. Deus jamais agirá assim conosco, né? E o salmista sabia disso. Ele sabia que havia em Deus uma compaixão sem fim, né? Que faz com que o Senhor Jesus derrame sobre cada um de nós uma ajuda que nenhum outro Deus pode nos dar, um amparo que ninguém no mundo pode nos dar, um auxílio que é eterno, né? O Senhor derrama sobre todos aqueles que o temem e o buscam como único Deus as suas benevolências, que são muitas e infinitas, né? Mas sabemos que é necessário uma atitude. Então Davi, ele tinha essa atitude, ele escolheu fazer isso. E ele também coloca aqui no versículo 3 que é ele, né, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Havia uma certeza em Davi que Deus era capaz de fazer isso. Em 1 João 1,9 escreve, né, que se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo, não apenas para nos perdoar, mas limpar, esquecer, né, os nossos pecados e não nos deixar pecar mais. E aqui o salmista fala que ele não apenas perdoa, mas ele sara. Por que será que o salmista ligou a enfermidade ao pecado? Nós vemos lá no Novo Testamento que havia enfermidade que era realmente patológica e havia enfermidade que era espiritual. O Senhor Jesus deixou isso claro. Então há enfermidades no homem que é espiritual, que é o seu psique, é o seu emocional que precisa também ser reconstruído pelo poder do Senhor. E isso também é possível a todo aquele que crê. Amém? Então,
o salmista fala, quem redime. Então o Senhor, ele derrama a sua redenção sobre nós, né? O Senhor olha para a terra, ele busca pessoas que ele pode que deseja ser salvo, ser liberto, vê-lo como único Deus, segui-lo, né? Obedecê-lo. Ele busca essas pessoas para redimir da perdição, né? Seja bem-vinda, Beatriz, Deus te abençoe, né? Então, o Senhor, ele tem essa disponibilidade, esse amor eterno e infinito para conosco, amém? E ele também, no versículo 5, ele fala que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, o Senhor está pronto para renovar as minhas forças. Eu gosto muito de pensar na palavra esperança, porque eu creio que Jesus também é a própria esperança, assim como ele é a vida, assim como ele é o caminho, assim como ele é a verdade. Eu creio que Jesus também é a esperança. E o que é a esperança? A esperança, ela não deixa de esperar. A esperança, ela não deixa de acreditar. A esperança, ela não se entrega para coisas ruins, né? Quem espera, espera sempre algo. Então, quando nós vamos ao Senhor Jesus, ele se torna a nossa esperança. Amém? Então, é necessário que você tome essa posição diante de Deus, de bendizer o seu nome. E tome cuidado para não jogar em Deus o que não lhe compete, para não colocar a pessoa de Deus o que não tem nada a ver com ele. Não confunda a justiça do homem com a justiça de Deus, a justiça carnal, a justiça é aquela justiça que é olho por olho, né, dente por dente. Nunca, jamais se permita confundir a sua mente. Davi não confundia a sua mente. Davi tinha certeza de que ele ia bendizer ao Senhor eternamente. Davi conhecia a pessoa de Deus, né, e ele buscava essa pessoa para o seu viver diário. Tanto é que ele escreveu esses salmos abençoados para nós, amém? Então, vamos refletir aqui, vou fazer um resumo do que esses salmos nos falam, claramente aqui, né? Esse cântico em forma de palavras, né? Então, o Senhor, ele nos perdoa sempre, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Então, esse é sim um motivo para você bendizer ao Senhor. Amém? Esse é, sim. Imagine você carregar o peso do seu erro. Imagine você andar, acordar e deitar sem saber o que você ia fazer com aquele seu erro, com aquele dia que você magoou alguém, por exemplo. Imagine isso, se não houvesse o perdão de Deus sobre a terra. Se não fosse possível nós fazermos isso, mas é possível, está escrito na palavra, e Deus não é homem para mentir. Outro motivo que você deve então bendizer ao Senhor é essa redenção. E não é apenas a redenção de você, as pessoas confundem muito aquele versículo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso ter um carro, posso ter uma casa. Não é isso, é a redenção da sua alma. Quando você aceita Jesus no seu coração e permite que ele se torne o seu Salvador, ele redime a sua alma do pecado, ele tira a sua alma do inferno. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do nosso coração. Então, temos que bendizer ao Senhor porque ele é compassivo e piedoso. Ele renova as nossas forças, né? É como se nós nunca deixássemos de ser jovens. Eu tenho 50 anos, então eu conheço o Senhor desde os meus 9 anos, eu me batizei com 12 anos. Então há momentos em que parece que a gente vai sucumbir, né? Parece que os problemas são impossíveis, parece que nada vai dar certo. E aí vem o Senhor e renova as minhas forças e diz: eu estou contigo, eu nunca vou te deixar, eu sempre vou te amar, eu sempre vou cuidar de você. Então, louve o Senhor, bendiga ao Senhor, porque ele sempre agirá com justiça. Louve o Senhor, exalte o Senhor, bendiga ao Senhor, porque ele pode te usar.
Ele pode te usar, assim como está aqui no versículo, deixa eu só me localizar aqui, que ele fala de Moisés, né? É o versículo, deixa eu ver aqui. Qual é aqui? Só um minuto. Vem dizer o Senhor. Agora eu não estou achando. Mas ele pode te usar, assim como ele usou Moisés. Enquanto quando estiver tocando o hino, eu procuro o versículo aqui para você, tá? Se você achar aí, me ajuda aí, quem está me ouvindo, tá? Então, ele pode te usar como ele usou Moisés. Para que o Senhor vai te usar? Para que através de você o evangelho seja levado para outros lugares. Então, ele pode te usar amplamente, né? Ele pode te usar para que a palavra de Deus se torne mais e mais pública. Você pode se tornar um mensageiro do Senhor. Ele pode te usar. E isso ele só vai fazer se você o bendizer com os seus lábios, né? Com o seu dia a dia, né? No momento dos seus afazeres, né? Porque às vezes a gente bendiz ao Senhor só quando a gente precisa de algo. E não é isso que o salmista fala. Esse bendizer é um bendizer contínuo, né? E quando a gente errar as palavras, a gente já tem que pedir perdão para o Senhor e continuar e prosseguir para o alvo, como escreve o apóstolo Paulo, né? Outra coisa é que a palavra de Deus deixa claro aqui que a morada de Deus está acima dos céus, que ele é então o que isso significa? A morada de Deus está acima do céu, que ele é soberano, onipotente, onipresente, ele é Deus, ele é o alfa, o ômega, né? Então a morada do Senhor está acima de nós. O Senhor está acima de nós. Essa soberania dele precisa ser você precisa bendizer ao Senhor por ele ser quem é. Então, esse Deus, ele age como um pai. Deus, ele age como um pai. Um pai compassivo, compreensivo, que não fica muito tempo apenas na repreensão. Sabe aquele pai que tem um filho e ele apenas repreende o filho? Ele fala com o filho somente para repreender? Não, Deus não é assim. Deus, aqui no versículo, esse eu achei, ó, no versículo 9, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Então, o que significa isso? Significa que o Senhor, ele vai agir com você e comigo como um pai compassivo, compreensivo. Um pai que não fica apenas na repreensão. É claro que um pai que ama, ele repreende. E a própria palavra fala, né? Que nós temos que repreender os nossos filhos com a vara. É bíblico isso, está na palavra. Agora, o nosso Pai do céu, ele não fica apenas na repreensão. Ele vem e derrama o seu amor sobre nós, a sua compaixão e tudo que há nele, toda a bondade que há nele, né? Outro motivo que você deve bendizer, segundo o salmista, é porque o Senhor te conhece interiormente. Deus conhece você no seu íntimo, porque Ele te formou lá na barriga da sua mãe. Então, Ele nos conhece, Ele sabe como é o meu interior. Ele sabe, ele conhece a minha história, né? Desde que eu nasci. Ele conhece a minha história, ele acompanha a minha história. Então, por nos conhecer, ele sabe o que é melhor para mim. E também por desejar me dar a eternidade, ele sabe o que é melhor para mim. Porque a vontade do Senhor para mim é sempre boa, perfeita e agradável. Temos que bendizer o autor da vida, pois a nossa vida é breve, né? Aqui no versículo fala que sobre o vento, né? Que tudo que o homem faz é como um vento. Então temos que bendizer o autor da vida, pois essa vida que ele nos deu é breve. E tudo que nós fazemos ou temos, um dia vai passar, vai queimar, vai estragar, né? Vai deixar não vai poder ser mais utilizado. Então, tudo passa,
mas a palavra de Deus permanece para sempre. As promessas de Deus para mim e para a sua vida permanecem para sempre. E esse é um dos motivos também pelo qual você e eu devemos bendizer a Ele. Lembrar que tudo que fazemos é como ajuntar vento, porque um dia vai se esvair, né? Deus é eterno e a eternidade está em suas mãos. Todo aquele que conhece essa verdade, que vive essa verdade, que acredita nessa verdade, que Deus é eterno e que a eternidade está nas suas mãos, vai bendizê-lo, né? No decorrer da sua vida, essa pessoa vai bendizer a esse Deus, porque sabe que Ele é eterno. Você reconhece que Deus é eterno? Você reconhece que você precisa dele? Então, amém. Então, vamos seguir as nossas vidas bendizendo esse Deus. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos ampara, Ele dirige os nossos passos e todos aqueles que o temem e o louvam têm uma aliança com Ele. Então, se você escolheu ser um servo de Deus, ser amigo de Jesus, andar, permitir que o Espírito Santo te guie, você tem uma aliança com Deus e essa aliança jamais será quebrada. Sabe por quê? Porque essa aliança foi feita pelo sangue de Jesus, lá na cruz. O sangue dele foi derramado por mim e por você, mas não se preocupe, ele não ficou ali. É por isso que nós devemos bendizer a Ele, porque Ele venceu a morte. Então, no terceiro dia, Jesus tornou a viver. E as pessoas que conviviam com Ele testemunharam esse fato, escreveram isso na palavra, que Ele voltou para o Pai. E é lá que Ele permanece. E a palavra de Deus diz também que Ele foi para preparar-nos lugar. Né? Então, o teu lugar lá no céu, namorada do céu, namorada de Deus, desculpa, já está preparado, porque Jesus gritou na cruz, está consumado. Então, se você já tomou essa decisão ao lado de Jesus, você tem esse direito, e eis o principal motivo, né, de você bendizê-lo eternamente. Você tem essa aliança com Ele, amém? Os céus e a terra cumprem as suas ordens. Isso está no último versículo desta noite, que escreve: bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Assim o salmista termina dizendo, declarando que céu e terra bendiz ao Senhor, né? Então, essa deve ser a posição de todo filho de Deus, de todo aquele que se aproxima de Deus, de todo aquele que reconhece que Deus é o único Deus. Bendizer ao Senhor, né? Elogiar, aplaudir, glorificar, louvar e exaltar esse Deus. E se você tomar essa posição diante de Deus, você terá um direito eterno, que é morar com Ele. Amém? E eu vou colocar agora o último cântico desta noite, desde já agradecendo a Beatriz que está ouvindo, o Josué, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, tá? Então, eu vou colocar aqui os salmos para você. Desculpa, o cântico. E depois nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por esta noite. Se você ouvir para você que vai ouvir esse áudio depois, esse podcast depois, por favor, compartilhe com alguém que você quer que tome essa decisão, para que esse alguém compartilhe com alguém, né? Essa mensagem precisa ser levada para outras pessoas, amém? Então vamos lá, vamos ouvir o último cântico dessa noite. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto.
e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai reger nas asas do vento e pinta-nos de cor no pensamento. Momento, tempo de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. Aleluia, Senhor, te louvamos, te exaltamos, porque és maravilhoso. Queremos te bendizer eternamente, queremos te louvar eternamente, queremos te exaltar eternamente, até chegar ao dia perfeito em que te veremos face a face. Pai, eu te louvo por este momento, te agradeço pela presença dos meus irmãos, te agradeço, Senhor, porque o Senhor um dia me escolheu, me separou para o teu reino, e eu tenho o privilégio de anunciar o teu evangelho. Pai, ajude a todos os ouvintes a tomar essa posição diante de ti, a posição que um dia Davi tomou e tantas outras pessoas tomaram, e o evangelho foi espalhado por toda a terra, além do testemunho do teu próprio Filho Jesus, Pai. Nós, o que professamos o teu nome, o que confessamos o teu nome, também fazemos parte deste plano maravilhoso, do teu ID, Pai. Aceita, Senhor, este momento para o teu louvor e para a tua glória. Ajuda, Senhor, fortalece cada coração, para que eles nunca venham a se confundir a tua justiça com a justiça do mundo, e ver somente em ti a justiça perfeita e maravilhosa que vem da tua pessoa, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é Deus. Então nós te louvamos e desde já te agradecemos por tudo, Senhor. Te exaltamos e te bendizemos eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Agradeço desde já os que ouvirão depois também. Sejam bem-vindos e quarta-feira que vem estaremos aqui novamente para mais um podcast aqui na página para a sua edificação e para a honra e glória do nome do Senhor. Pedindo desculpas por alguma coisa, se ficar alguma dúvida
ou se você quiser acrescentar algo que Deus coloque no seu coração, pode ficar à vontade aí para comentar, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima.